Olá, sejam todos bem-vindos. Eu queria que vocês me respondessem aqui se vocês têm filhos pequenos, porque eu entendo que a maioria das pessoas que me fez essa pergunta tem filhos pequenos e ficam curiosos, são pessoas que gostam de astrologia e ficam curiosos a respeito do mapa dos filhos. Então me perguntam se é uma boa ideia, se pode, se eu faço. Sim, você pode fazer o mapa dos seus filhos para conhecê-los melhor, mas eu quero falar aqui de alguns cuidados que você precisa ter ao fazer esse mapa dos filhos, tá? Porque o mapa astrológico com uma abordagem tradicional que vai olhar os principais pontos de fraqueza, dificuldade e também a personalidade da criança, é uma coisa mais leve. Mas quando a gente fala de mapa kármico, a gente está falando de histórias do passado e a abordagem que a gente tem do mapa é a de levantar, né, de trazer à consciência esses resgates que a pessoa veio fazer nessa vida. Se você tem essa intenção, se você tem essa vontade de fazer o mapa dos seus filhos para ajudá-los, o mapa vai ser uma excelente ferramenta para que você ajude os filhos no desenvolvimento, tá? Mas você tem que ter alguns cuidados. Primeiro, quem já estudou, quem sabe um pouco, né, sobre astrologia, não sobre astrologia, mas sobre karma, reencarnações, espiritualidade em geral, já deve ter ouvido falar que as pessoas que nascem na mesma família, elas em geral são pessoas que nós já vivemos em outras encarnações. Nós já fomos parentes, né? Às vezes as posições trocam, filhos numa vida são pais em outra vida, ou irmãos, enfim. Às vezes são pessoas que foram casadas e voltam e tornam a casar, e às vezes você teve algum outro tipo de relacionamento com essas pessoas, com esses espíritos em outras vidas. E estão aqui juntos para caminhar juntos, para desenvolver juntos, mas muitas vezes estão juntos também para resolver, para resgatar esses karmas do passado. Porque normalmente quando você nasce dentro de uma família, o primeiro sentimento envolvido é o amor. E a melhor maneira de resgatar karmas é através do amor. Então, quando você nasce dentro daquele núcleo familiar, o relacionamento forçado, digamos assim, para que aqueles karmas sejam dissolvidos através do amor. Então, se você teve problemas com essas pessoas no passado, agora podem haver resquícios desses problemas do passado, desses karmas do passado que acabam respingando na vida atual. Então, muitas vezes existe um amor enorme e o relacionamento flui super bem porque o contrato, né, que as pessoas fizeram foi de se ajudarem mutuamente, de crescerem mutuamente. Então os pais ajudam os filhos ajudam os pais, né? Mas outras vezes não, outras vezes filhos são resgates kármicos, são pessoas, né, espíritos que entraram na sua vida para que você resgatasse alguma coisa com aquela pessoa, tá? Então, muitas vezes o relacionamento de pais e filhos é complexo, tem atritos, enfim, tem diversas situações que precisam ser resolvidas. Então, você, como mãe, querendo fazer o mapa do seu filho, tem que primeiro, você tem que entender que você vai ter acesso a informações que vão te dizer que tipo de comportamento, que tipo de personalidade aquele ser que você agora gerou teve em outras encarnações e que tipo de resgate que ele vai ter que cumprir nessa vida, tá? Então, uma coisa que você tem que ter muito presente a partir dessa leitura desse mapa é que a sua função é ajudar esse espírito a evoluir, a resgatar os karmas e tudo mais. Mas você não pode interferir.
Interferir no sentido de que vai que você, né, teve seu filho, tá com uma criança pequena e, né, ama de paixão essa criança, e você descobre que no mapa dela ela vai passar por situações muito difíceis para resgatar os karmas que ela precisa resgatar, e você não vai querer deixar a criança passar por aquilo, você vai fazer de tudo para evitar. Isso não pode acontecer, porque está escrito no mapa dela que ela tem que passar por aquelas situações, que ela tem que passar por aquele aprendizado para crescer, para evoluir, para resgatar os karmas. Então, você não pode tentar impedir que aquelas situações aconteçam. Todo ser humano tem que passar pelas experiências próprias. Não adianta você dizer, olha, faz isso, isso, porque nem sempre a pessoa vai seguir, a criança vai entender aquilo e ela muitas vezes ela pode se revoltar contra a tua tentativa de controle, tá? Então, é muito importante que a partir do momento em que você saiba desse caminho que a criança tem que evoluir, que você não tente interferir nesse percurso. Pelo contrário, que você ajude da melhor forma possível, tá? Que você ajude a criança a seguir naquele caminho. E como tem sempre as armadilhas, né, que são ligadas ao nó do sul, aquela situação que a pessoa acaba se acomodando e não seguindo o plano de futuro, que é o nó do norte, se você já está ciente sobre isso, então você ajuda aquela criança a evoluir, a seguir os passos, a não se acomodar numa situação que vai mantê-la presa ao passado e que não é o intuito da encarnação. É de justamente você se liberar dessas situações do passado e caminhar na direção do futuro, tá? Então, você não pode interferir, você pode ajudar da melhor maneira, mas deixando que a criança, né, que o seu filho, filha, siga o caminho dela, tenha o próprio aprendizado a partir das próprias experiências, porque é dessa forma que as pessoas aprendem, é tendo a experiência por si mesmo, não os pais querendo controlar a vida dos filhos ou vivendo a vida dos filhos, enfim, fica uma troca, tá? E, inclusive, esse é um tipo de karma. Por exemplo, crianças hoje em dia, mas que como espírito em outras vidas eram extremamente dependentes da família, da estrutura familiar, do seio familiar e tal. E aí, se esse for o caso, né, essa foi a indicação do mapa, nessa vida ele vai querer continuar naquela estrutura, mantendo aquela estrutura familiar muito ligada à família, muito dependente da família. E já que você fez o mapa, já que você sabe que é essa situação, agora é seu dever tentar ajudar essa pessoa, né, essa criança, a se libertar desse costume, né, a se libertar dessa dependência da família. Então, você precisa ajudar essa criança a ir para o mundo, a entender que ela precisa desenvolver a sua própria estrutura, a desenvolver a sua própria independência, a ter uma profissão própria, a não depender nem emocionalmente, nem financeiramente da família, não precisar ficar ali, por mais que você adore essa criança, que você ame seus filhos, uma pessoa adulta precisa ter o seu próprio canto, o seu próprio desenvolvimento, precisa seguir a sua vida no sentido da maturidade. E principalmente esses que nasceram com esse tipo de indicação no mapa, tá? Quando são muito dependentes da família. E pode acontecer o inverso, você, né? Esse ser um espírito que em outras vidas foi completamente desligado da família. E nessa vida ele vai ter que fazer, a criança, a pessoa, o espírito, tem que fazer um esforço extra para se adaptar ao seio familiar. Então cabe a você, mãe, que já fez o mapa, que já entendeu essa situação, você aceitar aquela situação e fazer com que aquela criança, né, se desenvolva de uma maneira em que ela crie vínculos com a família, que ela se sinta bem dentro do seio familiar, que ela se sinta bem dentro da estrutura e que não queira partir para o mundo na primeira oportunidade sem ter uma estrutura já solidificada, tá? Então, tem algumas pegadinhas nesse caso das mães quererem fazer o mapa dos filhos, porque
Inclusive teve uma menina, ela me confessou isso, que ela chegou a manipular a data do nascimento do segundo filho para que ele tivesse um ascendente específico, uma lua específica. Eu disse para ela: você acha que você manipulou isso, você acha que você teve essa interferência, mas na verdade era para acontecer dessa maneira. Ele era para ter nascido naquela data, naquela hora, com aquele ascendente, com aquela lua. Agora, se você não conhece a astrologia profundamente, você nem sabe se isso vai ser realmente uma coisa boa para essa criança, né? Enfim, porque você tem que olhar o mapa como um todo, tem que olhar as outras situações, vai ter que olhar todos os planetas, a posição dos planetas no mapa, que vão indicar que tipo de karma, que tipo de comportamento repetitivo que esse espírito teve em outras vidas e que nessa vida ele tem que trabalhar, que ele vai ter que superar, que tem que aprender, que tem que resgatar. Mães que tentam controlar demais os filhos, talvez não seja uma boa ideia fazer o mapa, porque é possível que caia na armadilha de querer controlar ainda mais a vida do filho, ou tentar aliviar a situação, tentar fazer com que ele não passe por todas as provações que tem que passar. E não adianta, gente. Tá escrito, é um destino, tem que cumprir. E se não cumprir dessa vez, sabe o que acontece? Vai deixar débito para a próxima vida, para encarnar de novo, para poder ter a chance de desenvolver aquela habilidade, resgatar aquele karma. Então, não adianta querer manipular a partir da leitura do mapa. Pelo contrário, a sua atitude tem que ser de compreender, aceitar a situação. Imagina que você teve a leitura do mapa do seu filho e você descobre lá que o principal karma dele é com a família, né? Família de origem. Então, você e seu marido, os irmãos, às vezes, ou tem um karma com irmãos. Então, será que isso não vai interferir no seu relacionamento com seu filho? Que tipo de atitude você vai ter depois da leitura desse mapa? Então, para a astrologia kármica, eu sempre falo, é preciso ter maturidade para você aceitar a leitura, para você aceitar o que lhe é dito, e principalmente quando se trata de um mapa de uma outra pessoa, como é o caso aqui, mapa de filho. Por quê? Porque pode ser que você tente manipular a situação. E como eu estou falando, você tem que ajudar. O seu papel comum. A partir do momento em que você é mãe, você já está na função de ter que ajudar os filhos a crescerem. Você tem que ajudar, né? Você vai educá-los, você vai ajudá-los da melhor forma a chegar aonde eles precisam chegar. De posse do mapa kármico, a sua responsabilidade duplicou ou triplicou, porque agora você tem informações privilegiadas sobre essa pessoa, sobre esse ser, sobre esse filho. Então, a sua responsabilidade de ajudá-lo a cumprir o seu karma, a resgatar essas situações é ainda maior. Então, é um cuidado muito grande. Agora, sim, se você não é uma mãe controladora, se você não vai tentar manipular nada, a sua intenção realmente é ajudar, o mapa tem ferramentas excelentes, porque você vai saber quais são as dificuldades. Às vezes, são coisas, por exemplo, criança com dificuldade de aprendizado, ou que tem alguma, por exemplo, um Mercúrio-Saturno, um Mercúrio conjunto a Saturno, na casa 3, que a criança vai ter um aprendizado um pouco mais lento. Já sabendo dessa informação, você vai ter mais dedicação para ajudar a criança a aprender de uma forma... Se é um Mercúrio-Urano, que é aquela criança que diz que não suporta a escola e que, sabe, ela... eu não aprendo, porque a mente dela é extremamente acelerada, ela está à frente do seu tempo. Então, você... E a maneira de aprender dessa criança é diferente, tá? Porque ela é mais... Hoje em dia, todas as crianças são ligadas na tecnologia. Mas há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, uma criança com esse posicionamento, às vezes era taxada de doidinha na escola, porque ela estava à frente do tempo daquele estilo
de aprendizado, tá? Sabendo dessas, né, dessas características, você tem como ajudar. Olha, tem que mudar a forma de ensinar, ou você tem que criar situações para que a criança aprenda, né? Se tiver um Urano nessa questão do aprendizado, sabe? Você vai ter que repartir o tempo para ele não ficar muito tempo na mesma matéria, porque ele não vai ter paciência, então ele tem que mudar rapidamente de matéria. Olha, são 50 minutos para essa matéria, já pula para a próxima, porque é no máximo 50 minutos que vai aguentar, então vai ficar assim, há 3, 4 horas estudando o mesmo tema. A criança não vai ter paciência, entendeu? Então, você vai ter que usar essas informações do mapa da melhor maneira possível para ajudar seu filho em todas as etapas da vida, e sabendo que você vai aceitar tudo que está escrito lá, né, o que lhe for dito a respeito desse mapa, para que você aplique isso sem subterfúgios, sem tentar manipular, sem tentar fugir da situação ou deixar que a criança fuja da situação. Mas você também não pode obrigar o espírito, digamos assim, a criança a seguir naquele caminho que você traçou, né? Às vezes é assim, você pode ajudar, você vai fazer um esforço para que a criança siga aquela orientação, né? Se você vai fazer isso de coração aberto, com a mente aberta, e mesmo sabendo, né, se o problema desse espírito vai ser, por exemplo, com trabalho, com dificuldade de arrumar trabalho, você tem que ajudar da melhor maneira possível, que ele entenda, que ele compreenda, e quando chegar numa idade mais madura, passando um pouquinho da adolescência, né, quando a pessoa já estiver no início da fase adulta, então você pode passar essas informações para o filho para que ele comece a compreender também esse esforço que você está fazendo para que ele siga um determinado caminho, tá? E se você, né, nesse exemplo que eu estava dando, o problema é trabalho, tem dificuldades, por exemplo, com autoridade. Isso vai acontecer em casa também, né? Ou seja, se a pessoa tem dificuldade de lidar com autoridades, vai ter dificuldade de lidar com a autoridade do pai, da mãe, da escola, com a diretora da escola, até com a professora e tal. E quando chegar na fase adulta, vai ter dificuldade de lidar com a autoridade, né, de um patrão, de um chefe. Então, tem que buscar caminhos para ver de que maneira que ele pode, né, dar vazão a essa energia, ou de que maneira que ele vai trabalhar. Olha, se tem dificuldade de lidar com o chefe, se isso vai ser um embate a vida toda, se isso não é uma coisa que você precisa aprender a lidar, se tiver que aprender a lidar, vai ter que enfrentar a situação, não tem outro jeito. Mas se, olha, não vai dar certo nunca porque você não se dá bem com uma pessoa, então já encaminha para que seja um profissional autônomo, para que tenha a própria empresa, para que crie sua startup. Você já vai fazendo a cabeça para que a pessoa tenha aquele encaminhamento de uma forma mais fluida e não fique dando murro em ponta de faca, não é? Agora, o mais importante disso tudo é que você entenda principalmente as armadilhas, né, criadas pelo Nó do Sul, que, né, os assuntos, né, ou aquele comportamento que foi repetitivo em vidas passadas e que provavelmente nos primeiros anos de vida, nas primeiras talvez 2 décadas ou até o primeiro retorno de Saturno, aquele comportamento vai continuar existindo. Não é porque entrou numa vida nova que mudou, muito pelo contrário, entendeu? Então a criança vai continuar repetindo e você precisa enxergar esse padrão, enxergar e aprender a lidar com isso, aprender a lidar com esse padrão de forma, bom, eu tenho que ajudar meu filho a superar esse padrão de comportamento. Então, como é que nós vamos fazer isso? O mapa também indica. Então, se indica qual é a fraqueza, indica qual é o ponto forte, indica qual é o caminho para chegar lá. Então, não é porque nós todos levamos uma vida inteira ou metade da vida caminhando na direção do nosso Nó do Norte, e muitas vezes não chegamos nem no meio do caminho, a gente
carrega isso para a próxima vida, para a próxima encarnação, para continuar aquela evolução. Não é porque você agora sabe no mapa da criancinha que você vai conseguir fazer com que ela trilhe o caminho todo do nó do sul para o nó do norte em uma única encarnação. Mas você pode ajudar ela a avançar com mais velocidade. Então, resumindo, ajuda a fazer o mapa dos filhos? Sim. Repetindo, desde que você não queira controlar, nem manipular e nem ajudar a criança a fugir das coisas que vão ser os grandes aprendizados na vida dela, tá? Se tem um mapa que é muito problemático, que tem muitas dificuldades, você como mãe que acabou de saber disso, você também pode precisar de ajuda, você também pode precisar de um tempo para digerir essas informações e saber como você vai conseguir usar essas informações da melhor forma possível para ajudar os seus filhos, para ajudar o seu filho, né, naquela caminhada. Então, às vezes, saber daquilo tudo também pode te chocar, porque pode ter muito, muito a ver com você mesmo, não é? Nasceu na mesma família, tem karma para resgatar junto. Um tem que ajudar o outro. E às vezes, esse karma, algumas vezes são karmas bons, que as pessoas vêm para se ajudar, e outras vezes são karmas de embate, entendeu? De conflito o tempo todo. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado e não vai ser em 5 anos, em 6 anos, em 7 anos que isso vai acontecer. Isso vai acontecer ao longo da vida, tá? E a cada ciclo, como eu falei na live de ontem, né, dos ciclos dos planetas exteriores, né, a partir de Júpiter. O Júpiter é um ciclo evolutivo de expansão social, que é muito legal, mas os ciclos de Saturno são ciclos mais de corte, mais de perdas, de crises. Então, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O Netuno e o Plutão, como eles são extremamente lentos, a gente tem pouquíssimos pedacinhos desse ciclo, tá? Porque o Urano leva 164 anos para dar a volta no zodíaco. O Netuno. E o Plutão, 248 anos. Então, imagina, a gente não faz um ciclo. Mas o Júpiter leva 12, ele faz vários ciclos ao longo da nossa vida. O Saturno, 28 anos para fazer um ciclo completo. Mas a gente tem os aspectos de quadratura e oposição de Saturno, por exemplo, que acontecem de 7 em 7 anos. Esses são momentos de crise que começa na infância, aos 7 anos da criança. A criança com 7 anos tem alguma coisa na vida, né, que acontece. Você já sabendo disso, com essas informações todas, você pode ajudar a criança a superar aquelas etapas de crise, aos 7, aos 14, aos 21 e aos 28, que já não é mais criança, né? Mas para as mães, os filhos são sempre crianças, né? Dependendo do mapa, tá? É claro que varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, aos 7 anos ela tem a primeira quadratura de Saturno. Todos nós passamos por algum tipo de perda, tá? E pode ser, dependendo do peso que esse Saturno tem no nosso mapa, pode ser uma perda maior ou menor. E o tipo de perda vai ser relacionado às casas que estão se falando nesse momento. A casa onde tem o Saturno natal e a casa por onde ele está passando nessa quadratura, tá? Na pior das hipóteses, sim, tá caindo os dentinhos. Então, não é nessa idade que a gente começa a trocar os dentes, perde dente de leite, aí fica banguela, aí você tira. Eu me lembro da minha foto da escola, no primário, né? Você ia lá tirar aquela foto com a bandeira no fundo, não sei o que, a mesinha, você de uniforme e tal, e tinha que sorrir, tava banguela. E aí você, né, às vezes, ou muitas crianças, para umas crianças isso eles não estão nem aí, é natural da vida, perder um dente, daqui a pouco nasce outro e tal, vai crescer. E para outras pessoas, essas que têm que a autoimagem é muito importante, a imagem dela perante o mundo é muito importante para ela, e algumas pessoas, alguns signos são mais voltados para isso, principalmente capricorniano e tal.
E também os signos regidos por Vênus, que dão muito valor à aparência e tal, mas principalmente para os mais rígidos, isso, perder um dente, ficar banguela para uma criança de 7 anos que está tentando se enturmar na escola, é uma crise, é uma perda absurda, entendeu? Pode ser só isso. Às vezes tem outros tipos de perda, às vezes pode ser milhões de coisas. Se esse Saturno tem alguma coisa a ver com a casa 6, pode morrer o cachorro, por exemplo, e a criança sentir aquela perda. É o primeiro choque de realidade que as crianças têm, o primeiro grande choque de realidade, tá? Porque nessa idade ela já tem noção. Então, quando é muito pequenininho, às vezes perde, mas não tem noção. E aos 7 anos já tem noção, já tem uma consciência formada. É o primeiro grande choque de realidade. E aí, daí pra frente, tem outros. O importante é que você não tente impedir, tendo a leitura do mapa do seu filho, você não tente impedir que ele passe pelas experiências que ele precisa passar. Não tente mudar o rumo da história, porque não dá certo, tá? Você só vai adiar os karmas. Então a melhor coisa que você tem a fazer é aceitar as informações que lhe são passadas, aceitar e enfrentar isso junto com a criança e orientar para que ela consiga atingir o máximo do seu potencial, o máximo da sua missão, mesmo que não chegue lá, mas vai chegar o mais próximo possível, tá? E que consiga resgatar o máximo de karmas que veio resgatar. Aprenda o máximo de lições possíveis, né? Da mesma forma que você ensina os seus filhos a ler, a escrever, né? A estudar matemática, porque você quer que ele passe de ano, porque você almeja que ele curse uma faculdade, ou que seja um cientista, ou que vire um astronauta, ou que seja um engenheiro, ou um médico, ou seja lá o que for, né? Da mesma forma em que você projeta isso para o seu filho, né? Que você tem esses sonhos, que você tem esses anseios para que ele consiga alcançar tudo isso no futuro, né? E você vai prover com o que for necessário. Da mesma forma você deve fazer com a evolução espiritual, se você tem essas informações do mapa, com a evolução da criança como pessoa, tá? Então eu agradeço a todos a presença, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Vocês podem também deixar perguntas nos comentários ou me enviar por direct, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima.